Você conhece um pouquinho da história do Steve Jobs? Sim. Ele é um cara que fundou a Apple, inquieto. Ele era um cara com um comportamento um pouquinho contestável, porque ele era muito concentrado em performance, em evolução, e ele era um eterno insatisfeito. A Apple tomou um tamanho gigantesco, não do tamanho que é hoje, mas já era muito grande, e ele profissionalizou a empresa, tinha capital investido, e colocou um CEO dentro da empresa. Com o tempo, o CEO chegou à conclusão, junto com o conselho, de que o Steve Jobs era danoso para a empresa, que aquele comportamento era tóxico, ele era um comportamento que destruía as pessoas. Alguns falaram que ele tinha perdido a essência, que ele estava cego, só conseguia ver aquele propósito e atropelava pessoas. Até que chegou ao ponto de que ele foi demitido da empresa que ele fundou. Ele foi desligado e ele ficou indignado na época que ele fundou. Você lembra? Conhece a história? Não. Ele fundou a Pixar, ou ele entrou para a Pixar, não sei exatamente. E mais uma vez foi muito bem sucedido, porque ele criou... Qual que é o filme da Pixar mais famoso, sabe? Parece que não tá cuidando dos filhos mesmo, tá trabalhando muito, hein? Toy Story. Toy Story foi uma animação em que a gente tava com uma crise de criatividade no cinema naquela época. Então, foi um estouro de audiência ali. E, salvo engano, a Pixar foi comprada pela Disney, porque estava também com uma crise de criatividade nos desenhos e nos filmes infantis que ela tinha, vivia uma possível crise lá, e o Steve Jobs voltou a entrar nessa área de informática. Com o tempo, ele acabou retornando para a Apple de uma maneira triunfal, porque a Apple também estava começando a perder mercado, novamente por falta de criatividade ou por falta dessa pressão em cima de fazer algo realmente inovador. Bom, foi quando ele trouxe um smartphone com um botão, tirou do iPod, colocou tudo dentro do telefone e chocou o mercado, mudou a nossa vida até hoje, porque hoje 90% do que a gente precisa de ferramentas está nesse equipamento aqui, e isso a gente deve a ele. Em relação à história do Steve Jobs, e não tendo a menor pretensão de equiparar, você trabalhou um bocado comigo. Sim. Como é que você faz um paralelo dessa característica de exigência? Porque o feedback que eu mais recebo é que eu deixo todo mundo louco, que é conteúdo demais e que quando a gente atinge um estágio, eu já quero ir para o próximo estágio. Sério que esse é o maior feedback dele? Nossa! Conta um pouquinho disso daí. Como é que é o Alexandre trabalhando? O Alexandre trabalhando, ele é extremamente ligado no 10 não, né? Ele é ligado aí no 100 mesmo. Acompanhar, né? Você é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, realmente. Você é ligado aí no 100, você consegue ser multifocado em várias áreas, então você consegue estudar muita coisa. Só que realmente o número de conteúdos que você despeja nas outras pessoas, né? É insano, né? A pessoa tem que querer muito. Hoje eu falo que eu entendo que eu já estou num outro grau de maturidade. Já ficou doida também. A Renata hoje, ela tem um grau de maturidade. Tanto que quando você começou a mandar as perguntas, você me mandou as 50, depois você me mandou mais 3 blocos. Eu não vou reclamar aqui, porque a Renata antigamente assim, Alexandre, você tá louco, né? Tanto de coisa. Não, eu vou ver beleza nessa coisa aqui, vou estudar essas perguntas. Vou estudar essas perguntas aqui e vai ser legal. Mas assim, a maioria, eu tô te falando hoje num estágio que eu estou, mas a maioria das pessoas realmente não consegue entender essa sua rapidez, essa sua agilidade. E eu fiquei muito feliz com o feedback que você falou que você recebeu. Que a pessoa falou assim, que você passou 5 anos trabalhando no escritório e que, né, você perdeu essa noção do humano. Eu trabalhei muito tempo com você e hoje eu também vejo que às vezes eu faço isso também. Às vezes, como eu tô lá só no escritório, que você desce na área de vendas, às vezes você não tem mais aquela paciência, né, que eu tinha. Eu vejo que, às vezes, aquela
fazer aquela social, às vezes, para mim, fica mais difícil quando você está realmente focada em outras coisas. Mas é necessário, né? Mas a gente tem que, quando a gente percebe, a gente tem que ver o que a gente está fazendo, porque é necessário. A gente precisa, por mais que a gente precise desse tanto de informação, a gente também precisa da relação, saber lidar, né? E isso, momentos. Assim como na história que eu contei lá do Jobs lá, aconteceu algo parecido comigo. A situação começou a se deteriorar, as relações começaram a se deteriorar. Eu descobri de uma maneira bem chocante, assim, bem difícil, que as pessoas não estavam gostando de conviver comigo. Que as pessoas estavam querendo me evitar, ou que as pessoas literalmente tinham desligado os ouvidos e podia eu falar o que eu quisesse, que não tinha mais ninguém ouvindo. Eu levei um tempo para perceber isso. E essa relação tóxica nos levou a um divórcio. Sim. Ou seja, como Steve Jobs, eu fui demitido da empresa que eu ajudei a fundar. Sim. Conta um pouquinho de como é que foi a história, o que te levou, o que passava na sua cabeça, quanto isso foi difícil, como é que você tomou uma decisão dessa como empresário, como aconteceu? Eu acho que é um momento muito difícil, como você falou assim, eu quero lidar com empreendedores e com empresas familiares. Eu acho que esse é um tema que quase ninguém fala, porque é um tema complicado. É muito mais fácil você falar de empresa, de uma sociedade, né? Quando você, sei lá, numa mesa de bar, você é bom nisso, eu sou bom naquilo, vamos ser sócio. Do que uma sociedade constituída como a nossa. A nossa empresa, ela tem essas peculiaridades, né? A Josi e a Paty se conheceram através de uma empresa. Eu sou prima da Paty, que trouxe você, que é marido. Dentro da empresa a gente tem a irmã da Paty, temos a cunhada da Paty também, que foi sócia. Então, além de lidar com todas as premissas de se ter uma empresa, a gente lida com uma carga emocional muito grande, porque nós também se unimos por valores que a gente tem. Mas os nossos valores, assim, que são inegociáveis pra gente, são valores familiares, né? Assim, a gente não passa por cima das coisas por um negócio. Uhum. Então, assim, muitas das vezes, na nossa sociedade, acho que hoje a gente tá um pouco mais maduro para falar disso, mas eu tenho certeza que muitas das vezes a Paty, né, sua esposa, recuou comigo para não ter um embate. Às vezes aquilo foi bom para a empresa naquele momento, pode ser que não. Mas ela conseguiria fazer diferente? Não. Várias vezes eu me recuei com você ou com a Paty também, pra gente não causar um embate. Você tá muito elegante. Tô muito elegante. Você tá muito elegante também. Todo mundo que eu tô convidando aqui hoje tá achando que tá ao vivo e tá querendo. Então, eu vou começar a mandar umas perguntas polêmicas de política, sabe o que você vai fazer da de eutanásia. Vez? Da próxima vez você chama a gente pra uma mesa do bar, né? Já vou montar essa mesa aqui, umas respostas assim, tá parecendo mas tira a gente desse, de eleição. Você tira a gente desse ambiente de o que passou na sua cabeça quando você falou, vou demitir o fundador? Quando passou pela minha cabeça... Emocionalmente, eu não estava preparada mais para lidar com você naquele momento. Das duas ou uma. Ou eu chegaria, e por mais que isso foi muito difícil, eu trabalhei muito tempo isso, até na terapia. Ou assim, ou você faz isso nesse momento, ou você, né, vai ficar muito infeliz a ponto disso não dar mais certo para você. E também, como eu tenho um estilo sanguíneo, colérico, eu sabia que calada muito tempo eu não ficaria. Quais eram as partes mais difíceis dessa relação? Com você? Sim. A forma como você realmente despejava o conteúdo e cobrava de uma forma muito incisiva. Muito incisiva. Né? Assim, eu acredito que hoje, né, eu estou mais preparada para lidar com a sua cobrança, mas naquele momento eu não estava. E você falou uma coisa muito importante, eu recebo feedback assim, eu mando tanto conteúdo, mas eu não entendi nada. Então também, eu não estava indo para frente, e nem você estava indo para frente, porque naquele momento um barrava o outro, eu não conseguia fazer você entender meu ponto de vista, e você categoricamente também não queria entender o meu ponto de vista. Então, daquele momento, ou a gente ia ter um desgaste muito grande e familiar, que não envolvia uma sociedade normal, se envolvia ali uma prima, duas mães que são apaixonadas uma na outra, que é o caso da minha tia Lena com a minha mãe. Então, tudo isso vai pesando. Como que a gente termina, né, uma sociedade com uma briga? Vai valer esse preço? Aí eu pus na balança. Não vai.